Muito boa tarde a todos, cumprimento os peticionários, cumprimento também os senhores e senhores deputados. Iríamos então dar início à apresentação da petição 105, 15ª. O assunto é salvar o Jardim da Parada contra o traçado da expansão da linha vermelha de São Sebastião a Alcântara. Este projeto deu entrada na Assembleia da República a 1 de fevereiro e tem 8.077 assinaturas, sendo o primeiro peticionário Susana Marques. Penso que será. Já agora, depois, se pudessem se apresentar, eu depois dar-vos-ia então a palavra e explicava então a forma de apresentação desta petição. Só saber os vossos nomes, se faz favor. Meu nome é Margarida Vicente, sou residente em Campo de Ourique há 52 anos, estou reformado. Sim. Da RTP e faço parte do movimento Salvar o Jardim da Parada. Muito bem. Eu chamo-me Susana Marques, fui eu que entreguei a petição, neste caso. Pertenço ao movimento Salvar o Jardim da Parada e resido em Campo de Ourique desde 2016, embora a minha família já esteja lá há mais de 30 anos. Então, António Botelho de Almeida, além de ter nascido em Campo de Ourique, frequento todos os dias Campo de Ourique agora e, como professor emérito do técnico, tenho muito interesse nesta questão do metropolitano. bem, seja bem-vindo. O meu nome é João José Cerejeiro. João José Cerejeiro. E venho da parte da Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas, do qual sou presidente. Muito bem, obrigado pela vossa apresentação. Dava-vos conhecimento que neste momento temos representado o grupo do Partido Socialista, o grupo parlamentar do Partido Socialista e o grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Bem, esta petição desenrola-se da seguinte forma: intervenção inicial por parte dos peticionários durante 10 minutos, depois intervenção dos grupos parlamentares aqui representados com 4 minutos e uma resposta final de 8 minutos. Portanto, dou a palavra, não sei quem é que quer ser o primeiro, mas dava-vos então a palavra. Então, boa tarde. Muito obrigado. Primeiro, não trouxe nada em computador, mas primeiro só um aspecto, uma vista aérea do bairro de Campo de Ourique e este retângulozinho é o Jardim da Parada. Fazendo zoom, temos aqui o Jardim da Parada, portanto, que é o único que há em Campo de Ourique. Faço aqui uma breve cronologia só para se ter ideia do que é que se passa. Portanto, numa primeira crítica, constatamos o atropelo aos artigos 65 e 66 da Constituição da República Portuguesa, nomeadamente o ponto 5 do artigo 65, que diz que é garantida a participação dos interessados na elaboração dos instrumentos de planeamento urbanístico e de quaisquer outros instrumentos de planeamento físico do território. O artigo 66, a linha B do ponto 2, diz: ordenar e promover o ordenamento do território tendo em vista uma correta localização das atividades, um equilíbrio de desenvolvimento socioeconómico e a valorização da paisagem. Na linha E, falam na promoção, em colaboração com as autarquias locais, a qualidade ambiental das povoações e da vida urbana no plano arquitetónico e proteção das zonas históricas. Portanto, quanto a nós, nenhum destes aspectos foi considerado. Em relação ao traçado, que começa em São Sebastião, parte de São Sebastião para Alcântara, são 4 estações, portanto, Campolide, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara. Temos logo aqui um problema que é, se fala de muita mobilidade e, nomeadamente em Campolide, ignora-se o local onde a mobilidade é maior, ou seja, não há ligações com a estação ferroviária, onde há transportes ferroviários da Fertax e da CP, para além dos autocarros que ali estão também. Em Campo de Ourique, como veem, a escolha da localização para a estação vai pôr em perigo todo o jardim. E também não é o sítio, não é o local indicado onde há mais mobilidade. Haverá muito mais próximo da Igreja de Santo Condestável ou na Saraiva de Carvalho. Para terem uma ideia, há já quem diga que isto é o traçado dos centros comerciais, porque vai passar Olivais, Vasco da Gama, Corte Inglês e Amoreiras, que é o que vai acontecer.
Cronologicamente, começamos pelo dia 26 de maio, em que houve uma única sessão, a ação integrada na consulta pública do Estado de Impacto Ambiental. Esta consulta pública percorria de 21 de abril a 2 de junho. Portanto, esta foi uma sessão que houve, em que as pessoas presentes fizeram algumas questões e não houve outra até que fosse encerrada esta consulta pública. Na freguesia de Campo de Ourique, no dia 8 de junho, realizou-se uma sessão dita de esclarecimento com o metro e a junta de freguesia, nomeadamente, portanto, 8 dias após o encerramento desta consulta pública. Eu digo dita de esclarecimento porque aqui foi só uma apresentação feita pelo metro e não houve qualquer tipo de hipótese de responderem a alternativas viáveis em relação a este traçado. No dia 28 de junho, numa Assembleia de Freguesia, foi entregue um documento por vários cidadãos pedindo os estudos do metro, que foi vinculado no dia 8 de junho com o engenheiro Jaime Alves, que era quem estava a apresentar o projeto, que nós gostávamos de conhecer os estudos para perceber porque é que tinha que ser mesmo debaixo do jardim a construção da estação de metro. No dia, portanto, em julho, no início de julho, formou-se este movimento, porque de facto só víamos interrogações e ninguém respondia a estas questões, portanto, e nós, indignados com o assunto, formámos este movimento cívico. No dia de 5 de julho enviámos um e-mail ao Presidente do Conselho de Administração do metro solicitando o acesso aos estudos. Houve variedíssimas reuniões com a população, seja ao ar livre, seja na padaria, seja uma até nas instalações da Junta, no sentido de pôr as pessoas ao corrente do que se estava a passar, porque ninguém sabia. Portanto, imprimimos vários aspectos do projeto que estava no site do Participa, para as pessoas ficarem a perceber qual era o problema e o que é que nós, cidadãos, achávamos que não se devia fazer. No dia 29 de agosto, a Agência Portuguesa do Ambiente dá luz verde à Declaração de Impacto Ambiental, referindo só a algumas coisas, a alguns pequenos aspectos técnicos. No dia 27 de setembro foi entregue a petição na 35ª sessão da Assembleia Municipal de Lisboa, com o número 19 de 2022, em que também fizemos intervenções. No dia 29 de setembro, nova Assembleia de Freguesia, onde foi aprovada uma moção do Bloco de Esquerda contra a estação da localização no Jardim, e que foi aprovada por unanimidade, e uma outra moção da Iniciativa Liberal, reforçando o pedido dos estudos ao metro. Entretanto, entre setembro e outubro, participámos em 6 sessões promovidas pela Junta de Freguesia de Campo de Ourique no Fórum 2030. Depois, por iniciativa do PCP, foram realizados 2 debates temáticos na Assembleia Municipal de Lisboa, onde também participámos. No dia 13 de outubro, tinha como título "Que traçado para melhor servir as populações". No dia 27 de outubro, "Impactos para as populações, consequências para o património e estruturas verdes". Estas 2 reuniões na Assembleia Municipal tivemos a oportunidade de dar a conhecer a toda a cidade de Lisboa os problemas que se estavam a colocar e também foram convidados especialistas, engenheiros e representantes de vários organismos, como o Metro e outros, e alguns que deveriam ter estado, não estiveram presentes para poder dar respostas cabais. Nomeadamente, aqui este Sr. Arquiteto também esteve presente nas 2 reuniões efetuadas na Assembleia Municipal. No dia 27 de outubro, fizemos um e-mail para a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, porque continuávamos a não ter os célebres estudos do metro, que fomos percebendo que nunca mais apareciam. No dia 8 de novembro, entregámos no Tribunal Administrativo, nós não, entregou-se no Tribunal Administrativo de Lisboa a previdência cautelar por 3 associações, a Quercos, Fórum Cidadania LX e a Casa de Goa. No dia 30 de novembro, houve uma audição via Teams da 8ª Comissão da Assembleia Municipal de Lisboa sobre a nossa petição. No dia 18 de janeiro, houve uma reunião descentralizada da Câmara Municipal na Freguesia da Estrela, com intervenções também do movimento, e entregámos ao Sr. Presidente da Câmara de Lisboa os prints dos e-mails que nunca tiveram resposta, porque tínhamos pedido audiência à Câmara. No dia 27 de janeiro, o Sr. Ministro da Administração... houve uma cerimónia no Terreiro de Paço, com o Ministro do Ambiente e outras entidades, para o prolongamento da linha vermelha.
nós consideramos que tanto esta sessão como uma resolução do Conselho de Ministros acaba por ser uma forma de pressão sobre a Justiça, porque nós, neste período, a partir do dia 8 de novembro, nunca mais fizemos atividades nenhumas, pelo menos exteriores, nem pusemos propaganda nem nada, porque consideramos que isso poderia ser uma forma de pressionar o Tribunal. Portanto, espantou-nos que, da parte do Governo, neste caso, e deste Ministério, não o tenham feito. No fim de janeiro foi entregue esta petição aqui na Assembleia da República. A 30 de janeiro foi entregue a petição no Parlamento Europeu com o número 67/2023. No dia 3 de fevereiro, houve uma resposta a uma pergunta na União Europeia feita em outubro pelo eurodeputado João Pimenta Lopes, em que fez uma pergunta escrita no Parlamento Europeu sobre as possibilidades alternativas ao traçado da linha vermelha. No dia 7 de fevereiro, conseguimos então a audiência na Câmara Municipal de Lisboa com o Sr. Vice-Presidente, onde constatámos que, de todas as conversas, e que pelos vistos teriam sido muitas, com o metro, a questão ficou sempre na mesma, portanto não houve qualquer hipótese de alternativa. No dia 14 de março, uma intervenção na Assembleia Municipal para solicitar o relatório da 8ª Comissão. No dia 21 de março, houve aqui uma audição na Assembleia da República com o Secretário de Estado da Mobilidade para justificar o aumento de verbas que começou em 304 milhões de euros e já vai nos 400 e tal milhões de euros. Portanto, a justificação destes 100 milhões e tal, parte deles são para aspectos que não foram, tal como nós também já tínhamos sublinhado, que não foram previstos, nomeadamente o LIOS, que é a ligação em Alcântara aos comboios da linha, uma rotunda de acesso à ponte 25 de Abril e os diversos estudos que serão feitos para estas questões. No dia 28 de março, fomos finalmente também recebidos pelo Sr. Secretário da Mobilidade, onde lhe fizemos referência, já que ele é da mobilidade, ao aspecto de fazerem cálculos de mobilidade com os censos, baseados nos censos de 2021. E as questões da mobilidade foram um bocado atropeladas porque, tal como referi no princípio, havia uma questão-chave que era em Campolide fazer-se a ligação aos comboios, porque são ali milhares de pessoas. Depois também fizemos referência às questões da Alcântara, que pelos vistos não tinham sido tidas em conta. Pronto, isto é assim muito resumido, só para se ter ideia que durante deste ano todo temos trabalhado afincadamente, aliás, procurando esclarecer as pessoas o porquê desta questão no Jardim da Parada. Porque não é só por causa de umas árvorezinhas, não se trata de umas árvorezinhas e de um buraquinho lá no canto. Trata-se de ficarmos sem um espaço arquitetónico e ambiental que é essencial para o nosso bairro. Entretanto, passo a palavra a outro elemento. Eu iria dizer o seguinte: vocês esgotaram o vosso tempo, se calhar faziam intervenção depois nas respostas nos 8 minutos que têm para fazer isso, está bem? Peço desculpa. Terminou os 10 minutos, podem ver, está além de 10 minutos e 23, deixei terminar. Depois então fariam essa intervenção quando terminassem. Sr. Presidente, então, eu gostaria de dizer que distribuí aí as minhas apresentações, um artigo meu e o que eu escrevi para a apreciação do estudo de impacto ambiental. Portanto, se depois puder distribuir, farei, em vez de farei falar, a distribuição está escrito, pelos grupos que é sempre parlamentares mais forte do que falar. Presentes. Está bem. Obrigado. Muito obrigado. Então eu dava agora a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, aqui o Sr. Deputado Pedro Segolho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores peticionários. Em primeiro lugar, dar-vos as boas-vindas a esta audição, no sentido que é sempre importante e relevante a participação cidadã e o trazer das questões que são relevantes na perspectiva das cidadãs e dos cidadãos à Assembleia da República. Sobre o tema da expansão da linha vermelha do Metropolitano de Lisboa, é um tema que tem um histórico e um passado grande. Ele discute há mais de 20 anos e tem uma importância enorme para um conjunto de pessoas e um determinado território na parte ocidental de Lisboa
que até ao momento vê-se afastada daquilo que é um transporte coletivo público de massas e que é extremamente importante. Esse planeamento estratégico foi sendo feito ao longo dos anos e teve, durante muito tempo, dificuldades de encontrar financiamento que o permitisse ver a luz do dia. Essa situação, relativamente ao financiamento desta expansão, ficou enquadrada na perspectiva dos fundos de apoio da União Europeia no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência. Lisboa há muito tempo que tem direito a esta expansão do metro. Estes cerca de 4 km de aumento de rede vão permitir que o metro chegue à porta de praticamente 1/3 da população da cidade que está fora, neste momento, do acesso à rede, e estima-se que mais de 4.000 pessoas possam deixar de utilizar o seu transporte individual, diminuindo o uso do mesmo nos movimentos dentro da cidade, para além daquilo que é o efeito que o alargar da rede do metro tem sempre no sentido de diminuir o trânsito pendular no âmbito da utilização do transporte individual. As estimativas que vemos é que só no primeiro ano de utilização desta extensão há uma diminuição de mais de 6.000 toneladas de CO2, o que, hoje em dia, tendo em conta a criticidade das alterações climáticas, é algo importante. A declaração de impacto ambiental traz preocupações e traz necessidades de mitigação relativamente à localização de uma estação sob o Jardim da Parada. E ela própria traz medidas de mitigação. O próprio metropolitano já as assumiu, reduzindo a área de estaleiro, reduzindo de 2 para 1 os postos de acesso à obra, além de assegurar todo o acompanhamento fitossanitário do jardim durante e após a obra. Portanto, estamos a falar de uma intervenção que durante a obra ocupará cerca de 15% da área do jardim. Estamos a falar do impacto em 6 árvores, num total de árvores da mesma espécie, que são 74, contei-as eu, porque frequento o jardim diariamente, e dessas 6 árvores que terão impacto, pelo menos 4 asseguram que serão replantadas. E, portanto, mais do que uma preocupação, esta chegada a um espaço central nesta zona da cidade do metropolitano é uma oportunidade e nós não devemos cortar às futuras gerações a possibilidade de terem o metro acessível, porque o impacto ambiental da extensão do metro é incomensuravelmente superior aos transtornos que ele trará durante a fase de obra, e serão transtornos que afetarão toda a gente. Eu próprio vivo bem perto muito obrigado, Sr. Presidente. Vivo bem perto da zona de intervenção de obra e sofrerei com os transtornos do mesmo. Termino questionando os peticionários, precisamente nesta vertente, se não consideram que é importante não impedir que as futuras gerações tenham acesso à expansão do metro em Lisboa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu agora dava então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado António Proa. Muito obrigado. Muito obrigado. Começo naturalmente por cumprimentar os representantes dos peticionários e saudar a vossa persistência numa fase em que este processo já está bastante adiantado e bastante fechado em termos de possibilidade de ajustes e de alterações e, portanto, a vossa persistência é particularmente louvável porque poderiam ter simplesmente desistido e, como é manifesto, não desistiram. Eu, por várias razões, conheço, ou melhor, tenho procurado conhecer bem este processo, quer por interesse enquanto lisboeta, quer em razão das responsabilidades que tenho, não só aqui, como saberão, também na Assembleia Municipal de Lisboa, e queria, aliás, começar por fazer esta referência para que não houvesse dúvidas
que eu estou aqui na condição de deputado, embora não me possa abstrair das responsabilidades que tenho na Assembleia Municipal de Lisboa, nomeadamente enquanto Presidente da 8ª Comissão. E também por esta razão conheço bem, e portanto parece-me que é até a benefício da participação do PSD neste processo aqui na Assembleia da República. E aqui na Assembleia da República o PSD também procurou tomar iniciativas, nomeadamente aquela que referiu da audição do Secretário de Estado da Mobilidade, bem como da audição da Administração do Metropolitano de Lisboa. Foi por proposta do PSD que na Comissão de Economia essas duas entidades foram ouvidas, precisamente também sobre as preocupações relativamente ao traçado da linha vermelha do Metropolitano de Lisboa. E vale a pena enquadrar institucionalmente esta questão. Esta é uma decisão do Metropolitano de Lisboa que é tutelado exclusivamente pelo Governo, ou seja, não há intervenção, eu não resisto a dizer, infelizmente, uma intervenção mais decisiva por parte do município de Lisboa, o que, para mim e para nós no PSD, faz pouco sentido. Aliás, no passado, o Metropolitano de Lisboa incluía um representante na administração indicado pela Câmara Municipal de Lisboa, e eu julgo que a benefício da ação do Metropolitano, que opera no essencial na cidade de Lisboa. Mas, enfim, as circunstâncias são estas e por isso, aliás, é que aqui na Assembleia da República tomámos a iniciativa de chamar quer a Administração do Metropolitano, quer o Secretário de Estado da Mobilidade. Ora, como sabem bem, eu diria eventualmente até melhor do que eu, a decisão que foi apresentada pelo Metropolitano de Lisboa relativamente ao traçado da linha vermelha foi uma decisão fechada, sem possibilidade de sofrer alterações. Foi, de facto, uma imposição. E foi, aliás, como referiram e demonstraram, uma decisão muito pouco transparente. Houve, aliás, é uma prática, infelizmente, habitual, a dificuldade de acesso aos processos de decisão do Metropolitano de Lisboa. E isso não beneficia a decisão no limite, porque não permite uma maior participação. E nós lamentamos isso e temos-lo dito, e eu tive a ocasião de dizer isso aqui mesmo, por 2 ocasiões, nessas audições. Portanto, fomos confrontados com uma decisão fechada, com uma imposição, ainda para mais com uma circunstância em que o município de Lisboa, dada a cronologia do processo, o município de Lisboa sofreu uma alteração nos seus responsáveis e, portanto, foi dito aqui pela Administração do Metropolitano que a decisão fechada, definitiva, foi apresentada pouco tempo após novos responsáveis na Câmara terem assumido funções. Senhor Deputado, e para terminar? Peço imensa desculpa. E, portanto, para terminar mesmo, e vou omitir várias coisas que queria dizer, relativamente ao traçado, vale a pena dizer que o traçado, o PDM de Lisboa previa 3 traçados possíveis para a linha vermelha, nenhum deles foi seguido. E isso dá bem conta também de alguma dúvida que é pertinente. Relativamente ao Jardim da Parada, por não ter tempo de me referir a outras preocupações que nós temos. Relativamente ao Jardim da Parada, o que nos foi dito, permita-me, Sr. Presidente, termino mesmo com esta questão do Jardim da Parada, que é essa a razão o objeto desta petição. O que nós ouvimos por parte do Metropolitano é que tinham sido mitigados os problemas com alterações que foram introduzidas. Ainda assim, é referida que esta solução, no próprio título ambiental, é referido que esta é a solução mais impactante para os valores patrimoniais e paisagísticos. Obrigado, mesmo depois desta intervenção, a pergunta que eu faria, porque não me ficaria bem não colocar uma questão, é relativamente àquilo que é hoje proposto para o Jardim da Parada, se têm garantias de que estão de facto mitigadas as preocupações que tinham quanto à afetação do jardim e de que modo é que, perante estas condicionantes
pouca possibilidade de alteração, de que modo é que ainda seria possível aumentar essa mitigação na intervenção do Jardim da Parada? Porque se pudermos fazer alguma coisa, obviamente que estamos cá para fazer. Muito obrigado, peço desculpa. Eu, na verdade, julguei que eram 8 minutos. Não, eram 4 e eu disse no início. Eu é que estava desatento e peço desculpa por isso. Muito obrigado. Senhores peticionários, portanto, a resposta são 8 minutos. Podem fazer uma intervenção único peticionário ou, eventualmente, repartir a intervenção. Está bem? Muito obrigado. Eu vou só pedir um esclarecimento. O Dr. Pedro Segonho não pertence à comissão em que nós estamos, pois não é? Ambiente e Energia. Esta petição deu entrada essencialmente para a Comissão de Ambiente e Energia, mas também tem implicações na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, onde o deputado Pedro Segonho faz parte. Eu vou responder muito rapidamente às duas perguntas que foram feitas e depois deixo aqui aos meus colegas para fazer as intervenções deles. A primeira é não impedir às futuras gerações. Nós não estamos aqui para impedir o metro, não somos contra o metro, nem nunca foi essa a intenção deste movimento. O que o movimento quer é que não seja feito no Jardim. O metro pode passar em Campo de Ourique, nas anteriores localizações que já tinha tido e já tinham sido estudadas e que o Dr. Pedro Segonho, como Presidente da Junta de Freguesia, sabe o claramente. Na sua intervenção, estranhamente, parece que estava a ouvir um representante do metro, porque tudo aquilo que falou foi exatamente tudo aquilo que até hoje o metro, linha a linha, nos tem dito, para além de que não são 6 árvores e, como conhece bem o jardim, as faixas pretas estão lá e representam as árvores que vão estar envolvidas naquele estaleiro e que, contrariamente ao que dizem que é a replantação, ela não vai existir. Em relação às garantias que foram de mitigação, não há garantias de mitigação, como é óbvio, quando há impermeabilização do solo, há remoção de raízes e há abate de árvores. O que sucede é que, a partir do momento que não pode haver infiltrações de águas numa estação de metro e que o solo, e que na própria declaração e no relatório da APA está mencionado que toda aquela água vai ser desviada para a etar, não vai haver água para continuar a ser dada àquelas árvores centenárias e acabam por morrer. Vou passar aqui aos meus colegas a intervenção. Então, faça favor, penso que será António Almeida. Então, muito rapidamente, sem dúvida nenhuma nós não estamos contra o metro, absolutamente nada. Agora, há uma preocupação muito grande, porque se virem depois as fotografias que estão na minha apresentação, a colunata de árvores à volta do Jardim da Parada tem árvores de 12 metros de altura. E quando na reunião pública uma engenheira diz que iam retirar as árvores, levá-las para outro sítio e trazê-las outra vez, é preciso ter noção de que é com uma árvore de 12 metros de altura, um lódão, com raízes, nem passaria em nenhuma rua de Campo de Ourique. Pronto. Segundo, vai-se aos desenhos e vê-se o desenho de uma empresa importante e do metropolitano que tinha mais de 50% do jardim como estaleiro mínimo. E, de repente, passa a ter os 15% como estaleiro de uma estação que é do tamanho da estação do Chiado, é o metropolitano que diz na sessão pública, que é uma coisinha de nada, que é o chamado estaleiro. Eu, como engenheiro, tenho muitas dúvidas que isso seja assim. Agora, o mais importante é quando nós perguntamos porque é que não é noutro sítio. Ali a 100 metros temos o antigo quartel, que tem uma área absolutamente, ali ao pé da Rua Freira Borges, com muitas vantagens. Temos o largo da Igreja de Santo Condestável, que, por engano, com certeza, no estudo de impacto ambiental, vem a dizer que a estação seria no largo da Igreja de Santo Condestável. Não há nenhuma informação porque é que tem que ser ali. Eu, como engenheiro, percebo, mas não é a maneira de explicar aos cidadãos porque é que tem que ser naquele local. É, efetivamente, o fim justifica o meio. Eu, do meu ponto de vista, acho que os meios também têm que ser uma finalidade. E estamos ali num sítio muito delicado, socialmente, e, efetivamente, o senhor engenheiro metropolitano, o que disse na reunião é que os engenheiros não têm estados de alma. Eu tenho estados de alma, estados sociais, estados de várias coisas. E acho que o problema aqui foi um problema de comunicação, que se esta é a única solução possível pôr ali a estação, então que explicava-se. E não dizer que foi uma matriz de descritores e que foi o estudo de pedidos, o inquérito que diz que se fosse 100 metros mais à esquerda, perdiam-se 1.500 pessoas por dia. Quer dizer, isto para um engenheiro que está bem habituado às obras públicas é uma coisa absolutamente, não tem qualquer sentido dizer isso.
Todos nós queremos um metropolitano em Campo de Ourique, não é por estar 100 metros à esquerda ou à direita que deixamos de ir ao metropolitano. Portanto, não foi explicado, houve uma, enfim, costumo dizer isto porque são colegas, uma arrogância, exatamente pondo as estatísticas todas, mas esquecem-se de dizer que o metropolitano estar ali vai ter centenas e centenas de carros que vêm da ponte e que vêm da autoestrada de Cascais para apanhar o metropolitano. E eu não sei se alguém já pensou onde é que esses carros vão estacionar, porque vai tudo cair ali em Campo de Ourique para apanhar o metropolitano. E isso, no meio dos cenários todos que o metropolitano apresenta, nem sequer foi considerado. E, portanto, eu escrevi um artigo, está para distribuir, eu escrevi um comentário para o estudo prévio e tenho aí uma apresentação, mas pronto, depois podem ver se entender. E muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Então dava agora a palavra ao Sr. João José Cerejo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, João Cerejeiro, eu vou ser rápido. O que me preocupa mesmo aqui é, estamos em 2023, abril, parece que nos esquecemos das condições básicas da qualidade urbanística, das cidades que queremos e do futuro que queremos almejar. Estamos aqui a falar de precedentes, isto é um precedente gravíssimo. Estamos a falar de árvores, sim, são só umas árvores, mas não é o ato em si e é o processo em si. Eu não penso em mim, penso nos nossos filhos e penso nas atitudes que estão a ser tomadas agora e a forma como elas estão a ser tomadas. De facto, a cultura nos últimos tempos tomou conta de nós através de estarmos atrás da despesa. Eu vou responder rapidamente aqui ao Sr. Deputado representante do PSD. Sr. Deputado, mitigação possível. Eu gostaria de acreditar nisso, mas não acredito. É muito simples. Estamos num contexto de enorme sensibilidade com material vivo que vive há décadas entre si, ou seja, há compromissos biológicos claros, subterrâneos e aéreos. Estamos perante um acesso a uma máquina que se chama um poço-ataque, que tem 14 metros de diâmetro. Ventilações, acessibilidades, impactos durante a obra. Não acredito. Tenho muita pena, gostaria, mas ontem estive no jardim e olhei para ele e pensei, será que estamos todos cegos? Isto é só um jardim, mas no fundo é uma atitude que estamos a ter para o futuro. E quando eu penso que aqui há uns poucos anos atrás, 2019, Portugal assinou um documento que se chama Pacto Ecológico Europeu, e tudo aquilo que está lá dentro, eu penso, mobilidade, senhores deputados, mobilidade não é só mobilidade subterrânea. O metro, eu sou lisboeta há 62 anos, mobilidade é condições de vida à superfície. Naturalmente queremos um metro, mas precisamos de ter uma Lisboa consistente, com futuro, e com futuro de qualidade mínima. Mobilidade, vamos a ela. Muito obrigado. Ainda dispõem de mais algum tempo, se quiserem usar, têm mais um minuto. Eu tenho a esclarecer esta situação que tem sido sempre colocada quando nós iniciámos este movimento, que é os prazos do PRR e o dinheiro do PRR. Eu sei de onde é que vem esse dinheiro, portanto vem do Next Generation EU, foi algo que eu estudei, fundos sociais europeus é algo que eu conheço, e nós também sabemos, como está no próprio decreto, que o Governo, em algumas situações, pode pedir a prorrogação dos prazos e continuar a ter a verba. Portanto, ainda está a tempo de corrigir os erros e depois fazer esse pedido de prorrogação. O dinheiro não se perde, atenção, está lá escrito. E essa informação está igualmente na nossa previdência cautelar. Então, se terminaram a vossa intervenção, dou por encerrada esta audição, agradecendo a todos os peticionários aqui presentes, a Margarida Vicente, a Susana Marques, António Almeida e ao João José Cerejeiro, e também aos senhores deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado e muito boa tarde.